Hoje com o pastor Joseph Prince. Aleluia! Glória a Deus! Por favor, fique em pé, é uma ocasião especial. Domingo de visão. Diga para 3 pessoas ao seu lado. Olhe para essas pessoas e diga para elas: você está bem este ano? Não sei o que aconteceu ano passado, mas você está bem este ano. Deus te abençoe, pode se sentar. Glória a Deus, nós já chegamos em 2018. Dá para acreditar? Como o tempo voa. Eu estava com meu filho e minha família durante o feriado e nós nos divertimos tanto que usamos a frase, como o tempo voa. Você sabe disso, não é? Como o tempo voa quando você se diverte. E o Justin, meu filho de 5 anos, disse: sabe, pai, eu queria que o tempo não voasse, que só andasse. Queremos ter certeza que neste ano o tempo ande. Vamos desfrutar cada momento. O tempo é precioso. E vamos remir o tempo. Amém? Se desperdiçamos o tempo no passado, se perdemos anos, não fique mais olhando para isso, olhe para frente. Tenha certeza neste ano de remir o tempo. Porque os dias lá fora são maus, a Bíblia nos diz isso. Quando nos aproximamos da vinda do Senhor, os dias lá fora no mundo vão ficar bem piores, muito mal. Mas a Bíblia diz que nós teremos bons dias. Nós teremos bons dias em 2018. Amém? Então muitos vieram aqui para ouvir a visão que Deus tem para nós. E é uma palavra linda na Bíblia chamada Hesed. Diga Hesed. H-A-S-S-E-D no nosso português. Assim se escreve Hesed. Certo? Hesed é uma palavra que eu creio que será cada vez mais de maior uso. Guarde essas palavras nos dias que virão. Eu me lembro de um determinado tempo atrás. Eu estava em Israel e eu tenho um amigo israelita que é um crente e é um judeu messiânico. Usam a Bíblia, o Novo Testamento, certo? E eles leem a Bíblia no Novo Testamento em hebraico. Então eu perguntei, meu verso favorito, a lei foi dada por Moisés, Moshe, mas graça e verdade vieram por Jesus Cristo. Então eu perguntei, pode me falar o que é graça ali? E ele olhou e disse, Hesed. Uau! Nos meus estudos pessoais eu estudei Hesed por muitos anos. Mas o que é confuso é que, e eu creio que vocês vão me entender porque vocês têm versões diferentes da Bíblia. Você tem a NVI também, uma versão chamada Nova Tradução da Língua de Hoje, várias versões, certo? E muitas vezes você vai descobrir que a Nova Versão Internacional diz, seu amor dura para sempre. Seu amor dura para sempre. Davi usou essa expressão. Salomão também a usou e é uma expressão muito poderosa. Seu amor dura para sempre. Mas quando olhamos essa palavra amor, não é amor. Amor é havá em hebraico. Mas a palavra ali em hebraico é Hesed. Então, uma outra versão da Bíblia diz que sua misericórdia dura para sempre. Então, na mesma Bíblia, em outro lugar que diz assim, sua misericórdia dura para sempre, às vezes eles usam cantarei do teu amor, e se olhar a palavra amor, é a palavra Hesed. É a mesma palavra. E até na mesma versão eles vão dizer misericórdia aqui, amor ali. E também, por exemplo, o teu amor é melhor do que a vida. Ali é Hesed. Sua Hesed é melhor do que a vida. Ninguém teve uma revelação mais poderosa da Hesed do que Davi no Antigo Testamento. Davi foi quem usou essa frase. Kitov leolam hasdou, que quer dizer, Deus é bom, sua misericórdia dura para sempre. Sabe, esta expressão é usada no Salmo 136. E todo este salmo de apenas 26 versículos, todo ele tem essa frase. Deixe-me parar aqui e dizer isso. Sabe o que é Hesed, igreja? É quando você não merece, mas ainda coisas boas acontecem com você. Quando você não merece e Deus ainda te abençoa. Tem bons resultados, mas não estudou muito bem. Certo? E ainda tem bons resultados. Isso é Hesed. Amém? Quando você espera algo ruim acontecer, mas no lugar você recebe algo bom. Isso é Hesed.
é o que chamamos de favor imerecido. No Novo Testamento é a palavra graça. Amém? Diga, Hased. Não queremos viver por aquilo que merecemos, queremos viver por Hased. Posso ouvir um amém? Você não pode ficar falando eu não mereço isso. Hey, merecemos o inferno. Merecemos julgamento. Merecemos morte. Mas o que recebemos? A vida eterna em vez da morte. Amém? Somos aceitos diante de Deus em vez de rejeitados. Andamos na luz em vez das trevas. Amém? Quem somos nós? Não somos mais especiais do que as pessoas lá fora? Amém? Somos todos pecadores. Merecemos o inferno. Se formos pelos méritos, merecemos o inferno. E o problema com a sociedade hoje, se olharmos para o mundo inteiro, não só aqui, mas o mundo inteiro, vai descobrir que as pessoas acham que merecem. Sabe? Uma sensação de merecimento. Como pode fazer isso comigo? Isso é meu, isso é meu, isso é meu, isso é meu. Sabe? E isso nos atinge. E quanto mais mimados estamos com esse tipo de pensamento, ok? Minha empregada tem que fazer isso. E em alguns países do mundo nem tem empregadas domésticas. Certo? Passe 1 mês, 2 meses ou 3 meses sem elas e você vai ver. Amém? Temos essa sensação. Temos que repreender esse orgulho. Neste ano de 2018. Sabe por quê? A graça flui para baixo. Hased vai para o humilde. Deus dá Hased, graça, ao humilde. E não é que se você é humilde você merece. Não, não. Humildade é só uma condição para recebê-la. Não alcança o orgulhoso porque Hased é o favor imerecido e os orgulhosos pensam que merecem. Quando pensa que merece, não recebe. Quando pensa que merece, nem precisa orar por isso. Porque orar eu consigo. Certo? Então Hased pertence aos humildes. E durante este ano, Deus vai liberar Hased na sua vida. Amém? Posso ouvir um amém? Então é o Salmo de 136 que diz, louvai ao Senhor porque Ele é bom. Kitov, Kileholam, Hastor, Hased está ali. E diz, louvai ao Senhor porque a sua misericórdia dura para sempre. E depois, aquele que só faz maravilhas, o próximo verso diz, e também diz, sua misericórdia dura para sempre. Deus que tirou Israel do Egito, sua misericórdia dura para sempre. Todo o verso deste salmo tem sua misericórdia dura para sempre. Deus derrubou a Faraó, amém, com o seu exército, porque sua misericórdia dura para sempre. E durante este ano, quando você vê Deus derrubando as nações, Deus derrubando, certo? Poderes das trevas, é sempre por causa da sua graça. Você entende isso? Amém? Até quando algo ruim acontecer, as pessoas que se levantam contra você, mesmo sem saber o que estão fazendo, é Deus mostrando para você misericórdia. Deus mostrou a Israel sua misericórdia nesse salmo. Deus derrubou a Faraó. Amém? Deus trouxe as pragas e sua misericórdia dura para sempre. Como praga e misericórdia podem estar ligadas? Como que Hased, graça, ser associada com essas pragas? Porque sem essas pragas, amém? Faraó não chegaria ao ponto de dizer, sim, deixa o povo ir. Amém? Então, se não aprendermos sobre o julgamento de Deus que caiu sobre Jesus na cruz, porque somos orgulhosos e não pensamos que nossos pecados merecem julgamento. As pessoas de hoje, na terminologia que eles acabam usando e tudo mais, não querem que você diga que são pecadores? Não, somos pecadores indo para o inferno? Certo? A verdade é que todos estão indo para o inferno, não só você. Amém? Mas aquela pessoa é pior do que eu. Não, não existe nada disso. Não pode dizer que um está morto sem a sua cabeça, e o outro está morto, com o mais novo terno que ele estava usando, porque ele era um homem muito rico. Era um multimilionário, ok? Em vez do homem pobre ali. Não pode dizer está mais morto e menos morto, porque ele tem um terno de 10 milhões. Amigo, estão mortos. Ok? E Jesus, em 3 relatos, ele fez muitos milagres e curou muitos doentes e ressuscitou muitos mortos. Ele ressuscitou, mas em 3 relatos, que a Bíblia nos fala de um, que a pessoa tinha recém-morrido. Certo? A filha de Jairo. Tinha acabado de morrer e Jesus a ressuscitou. Depois temos o filho da viúva de Naim, que morreu talvez naquele dia, talvez pela manhã, e encontraram Jesus à tarde. Certo? Então estava morto por um dia, e Jesus ressuscitou aquele jovem. Também temos Lázaro. Ele estava morto há quantos dias? 4 dias. Até as suas irmãs disseram, já cheira mal. E o Senhor disse, removam a pedra. E Jesus também ressuscitou a Lázaro. Jesus pode ressuscitar qualquer tipo de morto. Sabia? E é assim que nós cremos. Não existe nada de um mais morto do que o outro.
estão mortos. Mortos moralmente, alguns mortos no pecado. Certo? Todos mortos. Jesus veio nos salvar. Amém? Isso explica tudo para você? Certo, então lembre-se disso. Nós não merecemos nenhuma bênção que está vindo para nós em 2018. Mas recebemos por causa de Jesus. Temos Jesus conosco. Recebemos tudo de bom que Ele merece. Amém? Isso é chamado Hassed, o que chamamos de favor imerecido. Glória seja a Deus. Amém. Agora vou falar de algo que eu vi e que eu vi pela primeira vez. Devo dizer que já li essa passagem muitas vezes, mas nunca tinha visto isso. Mas antes de começar, sabia que quando você coloca sua fé em Deus, na Hassed de Deus, Deus te dá a vitória? Certa vez Josafá estava cercado por seus inimigos. Josafá, o rei de Judá, estava cercado por mais do que um exército. A Bíblia nos diz que 3 exércitos e outros os tinham cercado. Ele disse para Deus isso: Senhor, não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão fitos em Ti. Boa oração. Amém? Em 2018, nossos olhos estejam sobre Ele. E todo o povo diga amém. Sabe o que aconteceu? Deus deu uma grande vitória, que os inimigos lutaram entre eles. E Israel somente foi ao campo de batalha, somente para recolher os despojos da guerra, por 3 dias. E aquele vale se chamou Vale de Baraca, e eu fui àquele vale, olhei com os meus próprios olhos, e aquele vale se chama ainda Vale de Baraca, que quer dizer bênção. Deus pode transformar o seu vale de conflito, de batalha, em um vale de bênção. Neste ano de 2018, posso ouvir um amém? Qual foi a oração que fizeram? Qual foi a estratégia? Bem, o rei Josafá enviou seu exército para a batalha. Ele fez isso? Não, ele enviou os cantores para a guerra. Enviou os cantores e cantaram isso. Aleluia! Hodu Ladonai, Kitov, Hi Eloham Hasdor. De novo, você ouviu? Hassed. Certo? Deus seja louvado, Deus é bom, pois sua misericórdia dura para sempre. E os inimigos começaram a lutar entre eles. Então Deus está nos dizendo que quando confiamos na sua Hassed, sua graça, amém, coisas boas vão acontecer. Sabe por quê? Você não merece, se qualifica. Eu disse porque você não merece e você qualifica. Posso ouvir um amém? Quero compartilhar algo agora que eu não tinha visto antes. Ok, dessa passagem, 1 Reis, capítulo 3. Você sabe que eu já preguei em 1 Reis durante muitos anos. A oração de Salomão, quando ele subiu ao trono, ele era um jovem. Eruditos dizem com 17 anos. E alguns rabinos judeus dizem 12, mas eu acho que era mais de 17 a 20. Ele reinou durante 40 anos. Certo? E ele tinha entre 17 e 20 anos. Ok? E se tornou o homem mais rico e o rei mais poderoso que já viveu. Se pesquisar no Google e checar o homem mais rico na história, vai ver que o rei Salomão vai estar sempre na posição número 1. Ele era trilionário, não bilionário. Ok, e aqui tem uma oração, a oração que eu sempre preguei. E vamos, então, ler. E o rei foi a Gibeon, vou te mostrar algo que eu não tinha visto. E é muito interessante. Ele foi para sacrificar em Gibeon, porque aquele era o alto maior. 1000 holocaustos sacrificou Salomão naquele altar. E em Gibeon apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos e disse-lhe: pede, o que queres que eu te dê? E disse Salomão: de grande beneficência, usaste tu com teu servo Davi, meu pai. Pare aí. Alguns de nós pensamos que Salomão pediu para Deus um coração cheio de sabedoria, certo? É o que você ouviu? Certo? Mas, olhe bem, você pode ler a mesma passagem, eu posso pregar a mesma passagem e ainda perder. O que pensava Salomão? Olha isso. De grande beneficência, quando Deus o perguntou: pede, o que queres que eu te dê? A sua resposta: de grande beneficência usaste tu com teu servo Davi, meu pai. E a palavra ali no hebraico é Hassed Gadol. Gadol quer dizer grande. Hassed é graça. Tu usaste grande graça. Aleluia! Então, Davi, obviamente, ensinou seu filho a lição mais importante de todas. A graça de Deus. E ele respondeu para Deus: Deus, tu usaste grande Hassed para o meu pai.
E você diz, pastor, esse é o ano da grande graça. Esperto. Grande beneficência, Hesed Gadol, usaste tu com teu servo Davi, meu pai, como também ele andou contigo em verdade, e em justiça e em retidão de coração, e guardaste-lhe esta grande beneficência, e o Senhor disse a mim, olha essa palavra, grande beneficência. Certo, ele falou uma vez e agora falou de novo. E chequei essa palavra e olha, é a palavra Hesed Gadol. Mais uma vez, grande graça, temos um verso, onde grande graça é mencionada duas vezes, nós temos um exemplo na nossa versão. No começo ele diz beneficência e depois ele acaba repetindo beneficência, viu isso? Ele quis repetir e essa palavra é muito rica. Quando traduziram, pensaram, qual palavra que nós vamos usar? Uma palavra que só se manifestou na sua plenitude quando Cristo veio. Graça e verdade vieram por Jesus Cristo. Quer ver a graça? Olhe para Jesus. Por isso fique sabendo que a graça não é ameaçada pelas trevas. A graça não é ameaçada nem mesmo por pecado de homens. De fato, onde o pecado abundou, superabundou a graça. A graça não é afetada pela sua fraqueza, de fato ela é atraída pela sua fraqueza. A sua fraqueza se torna sua qualificação para a graça de Deus. Por isso digo que a graça é atraída pela sua fraqueza. Amém? O problema é que tentamos ser perfeitos e andarmos da melhor maneira e sermos os melhores, e tentamos pôr até os pingos nos is, e por isso muitas vezes a graça não pode chegar nas nossas vidas. E frustramos a graça de Deus, porque a graça não flui dessa maneira. Não precisamos nem tentar encontrar fraqueza. Pergunta à esposa. Seja você mesmo. E temos esse tipo de problema, e quando eu digo seja você mesmo, não é para você não crescer em 2018, mas cresça no Senhor. Amém. E seja paciente consigo mesmo. E não pense que porque você não está onde você deveria estar, que a graça de Deus foi anulada, não é o oposto. Se não há fraqueza na sua vida, a graça não pode fluir. Minha graça te basta. Por quê? Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, neste verso não tinha percebido que havia essa palavra. E já preguei sobre esse versículo muitas vezes. Duas vezes diz Hesed Gadol. Da segunda vez é Aleph Taf. Ha, Hesed, Ha, Gadol. Isso é poderoso porque Ha é o e Aleph Taf são artigos definidos também, certo? Apontando para algo. Então temos Aleph Taf, temos A, Hesed, A, Gadol. A graça, A grande. Amém? Então, Salomão teve essa revelação sobre a grande graça de Deus. Pastor, o que vai acontecer quando tiver grande graça? Na nossa igreja, em 2018. Isso vai acontecer. Atos capítulo 4. E os apóstolos davam com grande poder o testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundância de graça. Diga grande poder. Diga grande graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum. Houve um tempo na igreja primitiva que grande graça estava sobre todos eles. Eu disse todos. Você acha que todos eles eram perfeitos? Você acha que todos eles andavam bem? Eles tinham amor por Deus, mas haviam diferentes níveis de crescimento em santidade e vida com Deus. Mas ainda, grande graça havia sobre todos eles. E com a grande graça veio o grande poder. A palavra de Deus sempre vai à raiz. Antes de houver grande poder, havia grande graça. Depois produz grande poder. Sim, com grande poder vem grande responsabilidade. Certo? Homem-Aranha. Ok? Então, perceba também que eles davam testemunho da ressurreição, que quer dizer, pessoas eram ressuscitadas dos mortos, cegos voltavam a enxergar, surdos começavam a ouvir. Amém? Poder, grande poder, não só poder, mas grande poder para ressuscitar. Amém? Coisas deste tipo podiam ver na igreja primitiva. Vamos ver isso em 2018. Não morra no culto, por favor, mas, sabe, vamos ver grande poder lá fora. Amém? Amém? Glória a Deus. Grande graça. Sabe por que Deus usa pessoas na nossa igreja? Graça. Olha para mim. Eu era gago e não podia falar nada com a minha boca. E agora Deus usa a minha boca, certo? Olha o pastor Mark. Vocês ouviram o pastor Mark no domingo passado, certo? E ele falou como ele olhava o pôster daquele homem
que tinha aquele tanquinho, certo? Para que ele pudesse perder a barriga? Eu queria que ele tivesse olhado para o rosto daquele homem do pôster. Não, só estou brincando, ok. Não havia, pois, entre eles necessitado algum. Não havia necessitado na igreja primitiva, sabia? Nenhum necessitado. Quer dizer o quê? Prosperaram. Está me ouvindo? Quando há grande graça no povo de Deus, não somente há saúde e cura, mas também há provisão. E não vai haver nenhum necessitado. Certo? Não havia entre eles nenhum necessitado. Grande graça sobre todos. Pode ir para casa. Mas este ainda não é o tema do ano. Certo? Glória a Deus. Vamos chegar lá. Quero te mostrar este verso e quero que você leia comigo. Você está sentado aí, eu quero que você agora leia este verso. Ok? Mova suas cordas vocais e a sua boca. Está pronto? Ok? Sabedoria? Em Provérbios 9, verso 1, está pronto? Vamos ler. A sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas 7 colunas. Mais uma vez. A sabedoria já edificou sua casa, já lavrou as suas 7 colunas. Diga 7 colunas. 7 colunas. Neste ano, vou te mostrar algo sobre as 7 colunas. Algumas coisas são indispensáveis, precisa aprender 7 coisas dos livros do Antigo Testamento e também vamos ver outras 7 no Novo. E vai ser incrível a revelação que vai receber da palavra de Deus. O entendimento que terá dos eventos mundiais, do que está acontecendo agora mesmo. Tem 7, 7, 7 que Deus quer que aprendamos. A sabedoria lavou suas 7 colunas. Em muitas outras coisas na Bíblia, Deus usa o 7 para colocar a sua marca. Amém? Por que na igreja primitiva tinham primeiro 5.000 e depois 3.000 e também depois, mais depois disso? E por isso tiveram a necessidade de líderes serem levantados? Escolham entre vós 7 homens cheios do Espírito Santo e sabedoria. Por que eram 7 homens? Com tanta gente assim. Então, há um princípio no 7 de perfeição e também de plenitude, mas há mais ainda. A sabedoria lavrou suas 7 colunas, dá para imaginar isso? Certo, e você vai ver a visão para o ano. Que Deus falou para mim. Quando eu digo que Deus falou comigo, eu quero explicar como Deus fez isso. Está pronto para este ano? Preste atenção. Veja isso. Lord, I'm lost. Give me your wisdom. Hesed, sabedoria. O ano da sabedoria, Hesed. Agora, essa é a segunda vez que usamos um outro idioma no tema. Já tivemos o ano dectos. Se lembra? Ano dectos de favor. Dectos é uma palavra rica em grego, no idioma grego. E dectos é grego. Hesed é hebraico. E dessa vez Deus falou para usarmos a palavra em hebraico para descrever este ano. Agora, quero te falar como recebi isso do Senhor. Olha para isso. Como formou a cruz. Quando busquei ao Senhor, a primeira coisa que Ele me falou foi isso. Que neste próximo ano, as palavras que você vai receber de mim serão palavras que formarão a cruz. Foi a primeira coisa que eu ouvi do Senhor. Então eu pensei, o ano do novo começo, o ano de outra coisa, mas não formam a cruz. Essas palavras têm que formar a cruz. Certo? Para formar a cruz, as letras em cima não podem ser tão longas como as de baixo, ok?
Estou certo? E as letras da direita e esquerda devem ser iguais, certo? Então quem pensaria? Alguma coisa desse tipo. Que as palavras que eu vou ministrar neste ano terão que formar a cruz. Foi a primeira coisa. Dias passaram. Eu continuei orando e buscando o Senhor. Depois ele me falou isso. Vai ser o ano da sabedoria recede. Ouvi sabedoria recede. Acabei esquecendo da cruz por um tempo. Então peguei as minhas anotações e escrevi sabedoria recede. De repente eu vi que recede, o S, cruza no inglês com sabedoria. Porque no inglês começa com WI e ficou mais curto do que o DOM no final. Assim forma a cruz. Aí podemos ver até que nessas palavras que usamos, estas duas palavras são sábias. Tem sabedoria nelas. E eu vi, mais tarde eu comecei a me maravilhar e uma noite eu me lembro que o Senhor começou a mandar tudo que Ele queria que eu pregasse. Eu posso pregar tudo agora nesse culto. Ele mandou para o meu espírito coisas que formarão muitas mensagens para o ano inteiro. Eu não posso pregar 7 colunas hoje. Amém, porque vai cobrir o Novo Testamento e também o Antigo. Ok? Mas quando entendermos isso, nós vamos entender completamente as Escrituras. Amém. Tem aqueles que estudam num colégio as Escrituras todas e não entendem as obras de Deus. Agora, o que você precisa nesse ano de 2018, deixe-me dizer. Escute, existe uma recebe, a graça na sabedoria, e Deus vai te dar a sabedoria da graça. Vou falar de novo. Existe, recebe graça na sabedoria. Certo? E Deus vai dar para nós a sabedoria da graça. Porque sabemos que a Bíblia diz que a riqueza da sua graça trouxe essas coisas. E é incrível que a Bíblia fala sobre sabedoria como a principal coisa. Posso ouvir um amém? Sabedoria. Vamos ver essa palavra. Capítulo 4 de Provérbios. A sabedoria é a coisa principal. Vamos ler. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Emprega tudo que possuis na aquisição de entendimento. Sabedoria é a coisa principal. Se eu perguntar qual é a coisa principal, você vai dizer a coisa mais importante, certo? Mas no hebraico, a palavra principal é a palavra Rashid, que é a primeira palavra de toda a Bíblia. Quando Deus, no começo, criou os céus e a terra, a primeira palavra no começo é a palavra Bereshit, que é, no princípio, Deus criou. O B é só no, certo? Então é a primeira palavra na Bíblia. Amém. E essa palavra Rashid está aqui. Sabedoria é a coisa principal. Posso ouvir o amém? Para começar 2018, Deus quer que priorize sabedoria. Amém. Muitos de vocês entendem a graça, mas Ele quer que você priorize sabedoria. Que faça a coisa principal na sua vida. Eu gosto de uma outra versão que destaca o hebraico e diz: o princípio da sabedoria é adquire sabedoria. Então, sabe o que é o começo da sabedoria? Adquiri-la. No momento que deseja adquirir isso, é a primeira coisa na sabedoria. Essa é a coisa principal. Posso ouvir o amém? Vamos voltar ao texto. Certo? Diz assim: exalta, agora está no feminino, está personificada como uma mulher. Muitas vezes, sabedoria não é coisa de macho, é uma coisa muito gentil, é uma coisa bela. Sabedoria é alguém que você quer segurar e amar e cuidar dela. Amém? Então diz ela, uma expressão feminina. Exalta a, e ela te exaltará. E abraçando a tua, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. Amém? Uau! Vai te dar um diadema de graça e uma coroa de glória. Essa coroa de glória eu já ouvi um pregador falar que, como um garoto, olha bem o que acontece com as crianças. Quando era um garoto, ele foi até essa igreja e ele não sabia muita coisa. Era um garoto. E a sua experiência é muito parecida com a minha. Ele via as pessoas entrarem na igreja, ele observava alguns dos líderes e as pessoas que entravam, e ele viu alguma coisa neles, como eles se comportavam e do jeito que eles agiam, do jeito que se comportavam e falavam. Havia uma glória. Como garoto, ele conseguia ver a glória neles. Não sabia explicar, mas aquilo o impactou. Foi importante. Para mim, eu me lembro, numa igreja não muito longe daqui, na verdade, uma igreja que fica a poucos metros daqui. Você sabe qual é? Mas é uma igreja ali que frequentei quando garoto. Tinha uns 3 anos de idade. Ouvi a primeira canção, Noite de Paz.
e sentir a presença de Deus como nunca antes. Sabe? E quero te dizer, a sabedoria vai fazer você andar em glória. As pessoas vão sentir, quando você chegar, algo diferente acabou de chegar. Alguém importante acabou de chegar. E não precisa ficar confiando nos seus diplomas ou nas conquistas de negócios ou as suas conquistas e alguém vai dizer, olha, está chegando. Não, não, isso é muito comum. Coisas que você faz, certo, sobrepujam quem você é. Então, é muito triste, não é? Que só te conhecem por aquilo que você faz. A glória é quem você é. Amém? Quando você chega num lugar, quem você é. Bem, sabedoria vai te dar isso. Vai colocar na tua cabeça o diadema de graça. Amém? Agora, vamos a Provérbios capítulo 3. Quero que você leia junto comigo e lembre-se disso, ok? Certo? Vou te falar quando. Lê comigo. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque é melhor a sua mercadoria do que artigos de prata e maior o seu lucro do que o mais fino ouro. Olha, isso é priorizar, mas a sabedoria vai trazer até mesmo sucesso financeiro. Certo? E eu escuto muitas pessoas dizerem que falar sobre sabedoria não é falar sobre dinheiro, não é falar sobre prosperidade. Eu já ouvi muito isso, certo? Mas na verdade, isso é não ser fiel, nem ser coerente com o que a Escritura diz. As Escrituras dizem que a sabedoria é melhor. Melhor quer dizer que existem duas coisas boas. Certo? Você está entendendo? Mais tarde vai ver que Deus fez Salomão muito próspero. Amém? Então, se Deus está falando só do espiritual, e tudo é espiritual, então por que Deus fez Salomão tão rico? Olha o que Deus promete, que com sabedoria vamos ver isso. Aqui está. Mais preciosa é do que os rubis, e tudo mais que possa desejar não se pode comparar a ela. Mais um. Vida longa de dias está na sua mão direita. Diga vida longa. O que quer dizer? Isso quer dizer uma vida longa. O que isso inclui? Saúde. Estou certo? Você quer isso para 2018? Amém. Vida longa está na sua mão direita. Qual mão? Sabedoria uma mulher? Sua mão direita. Ok? E ainda diz, e na esquerda riquezas e honra. Certo? Riquezas e honras. A palavra riqueza ali quer dizer que Deus quer dar riqueza, senão colocaria pobreza. Se pobreza fosse santidade, Deus colocaria isso. Certo? Mas não fez, colocou riquezas. E também honra. Kavod. Que quer dizer honra. As pessoas do mundo chamam de fama. Não é importante. O que é importante é o sucesso que Jesus te dá. Amém é chamado honra. E depois temos isso. Os seus caminhos são caminhos de delícias. Quer dizer prazer, diga prazer. Seus caminhos são de delícias. Jesus disse, meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando você diz, eu tenho um jugo pesado, isso não vem de Jesus. E se você está trabalhando no ministério, ou está fazendo algo bom, e fazendo esse bom, você se sente pesado por fazer isso, então você não foi chamado para fazer isso, mas alguém mais? Então é tempo de deixar. Amém? Porque ele disse, meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E as suas veredas de paz, diga shalom, paz, diga paz. As suas veredas são de paz. Shalom, caminhos de paz, caminhos de saúde. Eu quero dizer isso. Vida longa. Diga vida longa. Riquezas, honra, delícias, paz. Vida longa, riquezas, honra, delícias, paz. De novo, vida longa, riquezas, honra, delícias, paz. Quantos querem isso? Para 2018, 5 coisas são encontradas nas duas mãos da sabedoria. E lembra o que disse? Abraçando-a. Nós já vimos isso, mas vamos voltar à passagem que diz que a sabedoria é a coisa principal. Vamos ver de novo. Sabedoria é a coisa principal. Certo? Ok. Agora olha isso. Exalta e ela te exaltará, e abraçando a tua, ela te honrará. Você viu isso? Quando você a abraça como uma mulher, quando abraça uma mulher, você faz com os dois braços, certo? Os dois braços dela também te abraçam. Recebe vida longa, também riquezas e honra. E as suas veredas são delícias e seus caminhos de paz. Amém? Então, mais uma vez, o que a sabedoria te dá? Vida longa, que é saúde, riquezas,
honra, delícias, paz. Mais uma vez, longa vida, riqueza. Amém. Agora, nós às vezes até dizemos, preciso saber de tudo antes que Deus. Não, não é bem assim. Essa sabedoria da qual falamos não é sabedoria carnal. Existe a sabedoria carnal. Vamos ver em 2 Coríntios 1. Não é a sabedoria carnal. Paulo diz, porque a nossa glória é essa. O testemunho da nossa consciência de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com a sabedoria carnal. Então tem a sabedoria carnal. Vivemos neste mundo. Mas na graça de Deus temos vivido. Na graça, a sede de Deus. Você pode ver isso? De modo particular convosco. Então, há uma sabedoria que deixa as pessoas orgulhosas. E a Bíblia diz que há uma sabedoria no mundo. Que há uma sabedoria no mundo. Você ouviu? Esta sabedoria te faz orgulhoso. Então não é a sabedoria recebe. Não é a sabedoria da graça. Não é sabedoria da graça. Mas sim orgulho. Quando diz que Salomão foi mais sábio do que todos os reis da terra. Olha bem a comparação. Não diz que ele era sábio como os reis da terra. Mas ele era mais sábio. Isso quer dizer o quê? Que os reis também tinham sabedoria. Você sabia que todo dom perfeito procede do alto? Eu disse que todo dom perfeito vem do alto. Eu creio que alguns líderes, e por falar nisso, Mr. Lee Young teve isso de Deus. Deus o deu sabedoria, Hakam, para governar essa nação. Amém? É um impartir da sabedoria de Salomão. Deus pode dar isso. Amém? Não importa se a pessoa é crente ou não. Amém? Deus dá sabedoria. Há coisas que Deus dá o sol para brilhar sobre o justo e o injusto, Jesus disse. Deus faz que a chuva caia sobre o justo e o ímpio. Amém? Todo dom perfeito procede do alto. Os dons são para o mundo, mas os perfeitos só para nós. Isso está claro na Bíblia. Deus nos abençoa e Deus nos dá sabedoria. Amém? Eu disse amém. Então vamos a Salomão para ver o que aconteceu. Ok, não se esqueça essa sabedoria. Esse tipo que faz você orgulhoso. E Tiago diz, essa sabedoria não é de Deus. Ok? Isso está bem claro para você? Vamos a Tiago rapidamente, Tiago 3. Vocês estão ficando mais sábios, ok? Quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mansidão é humildade. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal, diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, pacífica, moderada. Olhando para isso, vemos Jesus. Está descrevendo Jesus. Tratável, cheia de misericórdia e bons frutos. Jesus disse, maior do que Salomão está aqui. Então é moderada e tratável. Alguns dizem, bem, sabe, Deus me deu sabedoria, eu construí isso. Essa companhia multimilionária. Não estou falando disso. Me alegro por você. Eu sei que Deus te deu isso. Mas eu estou falando da plenitude onde há longevidade, riquezas, honra, delícias, paz. Você pode ser famoso, ter fama e ter uma boa aparência, ter milhões de pessoas seguindo e alguns que têm isso cometem suicídio. Uma celebridade famosa. Não é só dessa vez, mas tem acontecido muitas vezes. Então, se fama e fortuna são tão bons, por que as pessoas sofrem com isso? Porque elas tomam remédio para depressão. E sabemos que a depressão nunca vai embora de fato. Em muitos casos, as pessoas que são ricas e famosas usam drogas. Muitos. Eu disse muitos. Eles têm acesso a isso e usam drogas. E aí ficam mais deprimidos ainda. Não é sabedoria. Eu tive um médico que eu servi com ele durante meu tempo no exército. E eu posso me lembrar que ele era um médico. E eu me lembro que eu o vi uma vez atrás do prédio fumando. Era um doutor e fumando. Ele tem entendimento, tem conhecimento. E pode até ser bom nisso. Pode ser até bom em algum negócio. Mas falo de sabedoria. Ele fumando. Ele tinha conhecimento, certo? Ele conquistou muita coisa. Tinha muitas conquistas na sua vida. Ele tinha conhecimento, um certo nível de QI, amém? Certo? Estou certo?
mas sem sabedoria. Tinha sabedoria carnal. Mas, olha bem, quando Deus colocar a sabedoria neste ano no seu espírito, você vai dizer, o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Estão ouvindo, igreja? De repente, bam, aquela ideia brilhante vai chegar. E você vai ver as coisas como elas são. Não perca tempo neste ano. Não perca mais tempo. Sabe que existe um certo tipo de website que faz com que você coloque a sua data de nascimento e diz quantos dias você ainda tem de vida. E se você crê que a perspectiva de vida é de 80 anos, certo? Ou 90 anos, ele vai te mostrar. E vai... É muito depressivo olhar para isso. Certo? Fala quantos dias você ainda tem. Quanto tempo você viveu? Do dia que você nasceu até agora, vamos dizer que você tem 50, ou 60, ou 70, e vai dizer quantos dias que você ainda tem de vida. E a Bíblia diz, ensina-nos a contar os nossos dias, para que possamos alcançar corações sábios. Não perca tempo. Posso ouvir o amém? Salomão orou. Me dê sabedoria. Não podemos nos esquecer disso, porque Salomão é um exemplo de sabedoria que Deus deu para nós. Precisamos aprender dele, sim. Ele cometeu seus erros, sim. Ele teve muitas falhas, mas a sabedoria é tipificada em Salomão. E Deus quer que estudemos Salomão. Ok? Vamos ver então de novo a sua oração. E nós vamos parar na primeira parte da sua oração. Quantos já viram isso antes? Ou leram? Eu nunca tinha visto que grande graça aparece 2 vezes na primeira frase. Eu só pensava que ele pediu sabedoria. Então é entender Hesed que te dá essa sabedoria. Amém? E no espírito correto, porque você tem uma mansidão no seu coração. Amém? Então a Bíblia diz, vamos em frente, próximo verso. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, ele ora, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. E sou apenas um menino pequeno. Não sei como sair nem como entrar. Você acha que ele era humilde? Existe humildade aqui? Se fosse orgulhoso, não tinha como ensiná-lo. As pessoas orgulhosas sentam ali e escutam a mensagem assim, provando, isso não está bom. Isso está ok. Isso eu posso usar da próxima vez. Isso aqui também não é bom. Este aqui, sabe? Isso não importa. Certo? Porque existem aqueles que escutam, digerem, se alimentam e crescem. Amém? E já são muitos agora, glória a Deus. Graças a Deus por isso. E olha que Deus é tão sábio que ele diz, tenho grande sabedoria, mas não dou ao soberbo. É como a graça não será dada ao soberbo. Você vê pessoas soberbas tomando decisões que alguns olham e dizem, o quê? Certo? Olhamos para o mundo e dizemos, o quê? Não é assim? Até com algumas celebridades que alguns admiram e colocam seus posts e os seguem através do Twitter. E você olha para sua vida e diz, o quê? Mas você não diz o quê se uma chave não entrar no seu coração. E clique. E aquela verdade sai. Olha para sua vida e clique. Outro ano se passou. Eu vou remir o tempo. Como remir o tempo? Efésios nos fala, rapidamente, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Há uma parábola sobre as virgens loucas e prudentes. Virgens prudentes e virgens loucas. Mesmo que fale de Israel, olhe para os sábios no final dos tempos, em contraste com os loucos. Está me ouvindo, igreja? Em uma outra parábola, Jesus disse, quem é o servo fiel e sábio que dará a eles comida no tempo certo? Este é o fim dos tempos. Eu falei sobre Jerusalém no começo do ano passado, exatamente 1 ano atrás. A ênfase foi Jerusalém. Como terminamos o ano? Em Jerusalém. Não foi? Não importa o que você crê, eu só estou dizendo, tem coisas que Deus está falando para mim, porque Deus sabe que eu estou pregando a visão para 2018. E Ele está colocando a ênfase em algo. Você não veio ouvir a voz de um homem, mas a voz de Deus. Eu oro para que você escute a voz de Deus falando com você, através da minha. E eu vou dizer, e sou o primeiro a falar que não sou tão esperto para te falar essas coisas. Não sou tão inteligente para ver a dupla referência da graça. Quem estava lá foi Deus. E se crê que é Deus, você vai estar pronto o tempo todo para ouvir. Uma das primeiras coisas que aconteceu com Salomão foi que ele pediu a Deus um coração entendido, certo? Mas aqui a Bíblia diz, remindo o tempo porque os dias são maus. Você pode remir o tempo, por isso não sejais insensatos. Mas entender qual seja a vontade do Senhor. Vamos voltar para Salomão? Vamos remir o tempo, igreja. Nós vamos aproveitar o tempo. Alguns não param para pensar que os dias estão passando. Você está envelhecendo, falando no natural. Certo? E os dias estão passando. Não
perca tempo. Você precisa remir o tempo, e como você vai fazer isso? Usando a sabedoria. A sabedoria vai te ajudar a remir o tempo. Então, ele disse, eu não sei como entrar e nem como sair. Recentemente, falei com a minha esposa. Eu disse para ela, como você é capaz de ver coisas que eu não consigo ver? Eu descobri que ela pode fazer umas coisas, alguns projetos e alguns vídeos e apresentações, e ela vê algo que eu não vi. E olha, é incrível. E ela disse, na verdade não sou eu, e realmente, toda manhã, e foi a primeira vez, eu já estou casado há muitos anos, e foi a primeira vez que eu ouvi minha esposa dizer que ela faz uma oração. E ela faz, na manhã, Deus, sou como uma criança. E eu olhei para ela e eu disse, esse é o segredo. Amém. Alguns de vocês já receberam sabedoria porque eu já preguei sobre isso no passado. E mostra para você onde você está agora. Mas é possível corromper a sabedoria que você tem como o maná. Você recebe hoje, mas não recebe amanhã. E aquele maná que tinha caído pode se estragar e cheirar mal. Lúcifer, Deus olhou para ele e disse, tu corrompeste tua sabedoria. Ele tinha sabedoria e a corrompeu. É possível viver na sabedoria do passado e não receber sabedoria fresca hoje. Por favor, voltemos a Salomão. Parem de me segurar, certo? E teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande que nem se pode contar nem numerar pela sua multidão. Eu descobri que ele chama a graça de Deus grande, mais de uma vez nessa oração. Ele chama o povo de Deus grande povo, este grande povo. E ele se chama menino pequeno. Então você vê o princípio da sabedoria. E ele diz, mais em frente, a teu servo, pois, dá um coração entendido. Eu já falei isso antes, que esse coração entendido, literalmente no hebraico é a palavra shema, um coração que ouve. Eu disse um coração que ouve. Eu disse um coração que ouve. É por isso que imediatamente quando ele acordou, a Bíblia diz que ele foi até a Arca da Aliança e rapidamente duas mulheres vieram a ele e eram prostitutas. Não sei se percebeu isso, eram prostitutas. Elas mereciam ser ouvidas pelo rei, pelo rei, pelo rei? Não. Mereciam uma resposta? Não. Eram prostitutas. E vieram com essa reclamação ao rei, disseram que ambas tiveram bebês em diferentes épocas e moravam na mesma casa, no mesmo lugar, ok? E uma teve o bebê e a outra também. Bem, essa dormiu sobre o bebê à noite, ela dormiu sobre ele e ele morreu, e no meio da noite, ela trouxe o bebê morto e trocou pelo meu. E de manhã, quando eu acordei, vi que não era o meu bebê. E a outra mulher disse, não é verdade, foi ela que pegou o meu bebê. Não, ela pegou meu bebê e ficaram violentas e o rei tinha acabado de receber sabedoria na noite passada. Ele olhou para elas, então disse, deixa eu fazer uma pergunta. Elas mereciam serem ouvidas pelo rei? Eram prostitutas? Não, mas ele as ouviu. Número 2, mereciam uma resposta? Não. Ele procurou uma resposta. Agora, tinha alguma testemunha? Não. Então ficou tudo mais difícil. Certo? O que o rei procurava? Rapidamente, vou dizer. A sabedoria fala ao coração. Ele queria ver o coração. Não pode só ouvir as palavras. Tem que ver o coração. E ele disse, me dá uma espada. Pediu ao soldado, me dá. Me dá isso aqui. Me dá um machado. Certo? E saiba que a briga estava ficando muito intensa, elas estavam gritando e estavam muito nervosas. Ok? E ele disse, corta o bebê no meio. Estou frustrado. Certo? Você leva metade e ela outra. A mãe disse, não, por favor. Deixa ela ficar com o bebê. Certo? E Salomão disse, essa é a mãe. Ele queria ver o coração. Não havia nenhuma testemunha. Não tinha evidência. Mas coração. A Bíblia diz que o povo se maravilhou com a sabedoria de Deus. Você já conhece essa história, mas tem muito mais. Em breve eu vou falar sobre as 3 vozes nessa história. Uma é a voz da carne, de uma mulher, daquela que mentiu. Ela é a voz da carne. Tem a voz da afeição, da mãe verdadeira. E tinha a voz da sabedoria, que é a voz de Deus. Muitos de nós não estamos escutando a carne, muitos ainda vivem uma vida carnal, mas muitos estão ouvindo a voz da afeição e não estão ouvindo a sabedoria. Você faz coisas por afeição pelo seu filho, sua filha, adolescente. Você faz por causa da afeição pela esposa e faz as coisas sem ouvir a voz da sabedoria. Isso também não é bom. E vamos aprender isso nos próximos meses, ok?
Está pronto? Alegre? Amém. E por falar nisso, depois de receber sabedoria, deixe-me terminar primeiro. Então, ele disse, dá um coração entendido, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar este teu tão grande povo? E essa palavra pareceu boa ao Senhor, de que Salomão pedisse isso. E eu sempre digo que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e se fizer essa oração, vai agradá-lo. E disse-lhe Deus, porquanto pediste isso, e não pediste para ti muitos dias, nem pediste para ti riquezas, nem pediste a vida dos teus inimigos, mas pediste para ti entendimento para discernires o que é justo, eis que fiz segundo as tuas palavras, eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti igual não houve, depois de ti igual não se levantará. E também até o que não pediste te dei. Assim riquezas como glória. Ei, lembra disso? Com sabedoria vem o quê? Longevidade, riquezas, honra, delícias, paz, Deus mencionou. E também até o que não pediste te dei, assim riquezas como glória, de modo que não haverá igual a ti entre os reis por todos os teus dias, exceto aquele que o deu sabedoria que veio em carne, que é maior do que Salomão, nosso Senhor Jesus. Ele é maior do que Salomão. Então, isto que disse, entre os reis da terra, não está falando de Jesus, ok? Não haverá outro rei, como o rei Salomão. Não faça isso agora, por favor. Quando for para casa, só procure o homem mais rico da história. Ou as pessoas mais ricas da história, 20 mais ricas. As pessoas mais ricas da história, a lista de 20 ou de 10, em todas vai encontrar o nome de Salomão aparecer. Em mais de uma delas, eu vi Salomão número 1. Se você colocar a inflação, certo? Vai ter como Andrew Carnegie, sabe? Você vai ter também sua riqueza de 200 bilhões, colocando a inflação. Hoje seria isso. E vai ver John Rockefeller com mais ou menos 600 bilhões, se estivesse vivo. Ele era o número 2. E na posição número 1, o rei Salomão valeria 2,1 trilhões. Não é incrível? A Bíblia diz que ele recebia, só de ouro, ele recebia mais ou menos 25 toneladas de ouro todo ano, a Bíblia nos diz. Quanto seria uma tonelada de ouro hoje? Da última vez que chequei, 64, certo? Milhões. 55 a 64 aproximadamente, milhões. 25 vezes 40 anos de reinado. Todo ano ele recebia 25 toneladas de ouro, seria mais ou menos 64 milhões. Certo? 55 a 64 milhões. E era só o ouro que ele recebia, fora o seu salário, fora os seus negócios e os seus investimentos, sem falar do imposto que os outros países vizinhos pagavam a ele. Pense nisso. Até os dias de hoje, o homem mais rico. Não Bill Gates, nem Jack Ma, nem Dacalós, rei Salomão. Não procuramos por isso, igreja. Mas eu seria omisso se não mencionasse isso para você. A Bíblia diz que as suas taças de beber, todas as taças de beber, isso me faz lembrar, ok, de beber um pouco, ou muito, ok? Era tudo de ouro. Toda taça de beber era feita de ouro, imagina. Beber numa taça de ouro, seria gostoso, hein? E a Bíblia diz que a prata se tornou como as pedras em Jerusalém. O valor era como de pedras. Incrível. O prédio que ele construiu, o Templo de Salomão, e por falar nisso, o padrão, está baseado no Templo de Salomão, e exceto por 7 colunas, o fato é que só a quantidade de riqueza necessária para construir o templo foi mais de 50 bilhões. Não é incrível? Isso é realmente algo que aconteceu de verdade, e tudo que ele fez foi pedir para Deus sabedoria. E Deus disse, eu vou te dar o que não pediste. Riquezas, honra, longevidade. Vou te falar agora que há pessoas que receberam um diagnóstico ontem ou vão receber nos próximos dias, notas da escola ou até uma resposta para algum trabalho. Seja qual for o resultado. Não é, escute, não é para te impedir da boa vida que Deus tem para você. Saiba que a boa vida depende da sabedoria de Deus. E Deus quer te dar sabedoria, não só educação.
Sabe a palavra educação? Vem da palavra educar, que vem da raiz, que quer dizer tirar. Tirar. É sabedoria que te faz tirar o que você tem. Amém? Um escravo que está sendo escravizado não tem nenhuma esperança do futuro, certo? Trabalha com as suas mãos para construir prédios. Mas um dia, Deus deu sabedoria, a chave entrou e clique, e Deus disse: eu enchi este homem com o Espírito de Deus, com sabedoria e entendimento, e em todas as formas de arte. E ele construiu para Deus o tabernáculo. Por causa da sabedoria, ele se tornou a pessoa mais importante naquela época, dentre 2, 3 milhões de pessoas. Seu nome era Bezaliel. E se olhar para a sua história, ele foi um escravo, mas Deus colocou a chave, clique, ele construiu o tabernáculo. Ele soube fazer a arca da aliança. Quero dizer, igreja, Deus pode te dar sabedoria. E temos algo melhor. Deus quer que construamos não só um templo, mas a igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém. Sua família. Posso ouvir um amém? Sua vida, seu corpo. Amém. Deus quer te dar saúde. Deus disse de modo que não haverá um igual entre os reis por todos os teus dias. Mais em frente. E se andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos, os meus mandamentos, como mandou Davi teu pai, também prolongarei os teus dias. Então há uma condição somente para prolongar os dias. Salomão tinha que guardar os mandamentos de Deus. E nessa parte ele errou. Por isso ele reinou só durante 40 anos. Mas foi o homem mais rico e foi uma época de ouro do povo de Israel. E em alguns dias eu vou compartilhar com você sobre essa verdade. Sobre prolongar os dias. O que aconteceu aqui com Salomão. Ok? Essa parte não se cumpriu na sua vida. Havia um critério, uma condição. Quer dizer que devemos voltar à lei? Não estamos sob a lei, mas sob a graça. Mas há uma resposta, glória a Deus. E Salomão acordou e eis que era um sonho. Ok? Então, olhem para mim. Deus pode falar através do sonho, mas o diabo também pode falar através do sonho. Se for um pesadelo, então não é de Deus. Ok? Um bom sonho, sim, você pode ainda testar. Pode ser a voz da afeição ou a voz da sabedoria. Mas vamos aprender isso em breve. Sabe? Olha, se receber tudo num só culto, você vai ficar frustrado. Certo? Sabedoria leva tempo. O impaciente mostra a sua loucura. A Bíblia diz. Amém? Você aprendeu? Mas o fato é esse. Alguns de vocês têm pedido a Deus sabedoria já há algum tempo e está impaciente. Com outros que pensam que não têm sabedoria. Mas o que Deus fez por Salomão foi isso. Olha isso. Vamos para o próximo capítulo, por favor. Isso, vamos para o próximo capítulo. E deu Deus a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento. Uau! Deu Deus a Salomão. Então, ouça. Não foi algo que ele aprendeu. Alguns dizem, sabe, eu posso aprender sabedoria. Eu li muito sobre sabedoria, já li livros de filosofia e tudo mais. Escute. Não diz que ele cultivou sabedoria, mas diz que Deus deu. Sabe o que é dar? Ele não tinha, Deus deu. Posso ouvir um amém? Deus deu. Deus deu a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento e largueza de coração, como a areia que está na praia do mar. Então, não foi só sabedoria, mas foi Hesed, um coração gracioso, largueza de coração. Se não tiver largueza de coração e Deus der sabedoria, vai ficar impaciente com todo mundo. Você vai dizer, como não vê isso? Como você não pode ver? O que há de errado contigo? A sua família, ao seu filho adolescente ou a sua filha e aos seus amigos e os seus empregados, e vai ficar gritando e reclamando. Isso não é sabedoria, porque a Bíblia diz, aquele que é impaciente no livro de Provérbios, amém, comete loucura, amém, vai ter problemas. E o fato é este, tem que ter largueza de coração. Quando Deus te dá sabedoria, você vê o que os outros não veem. Seja paciente, seja bom. A razão por que você vê não é porque você é tão esperto, mas porque Deus te deu sabedoria. Posso ouvir um amém? Eu olho para a nossa igreja desde que eu falei sobre sabedoria anos atrás. Vejo aqueles que saíram disso e eu vejo aqueles, e são muitos, que se levantaram. Alguns deles, sua idade não mostra que são sábios, são muito mais jovens do que muitos que são mais velhos e não têm a sabedoria que algumas pessoas dessa idade. E são bem jovens, os nossos jovens, e alguns são muito jovens, recebendo sabedoria e são tão jovens. Eu lembro do meu filho, quando ele tinha 3 anos, pegou 2 brinquedos e olhou para mim e disse, qual deles você quer? Este aqui ou este?
Fiquei pensando, orei para ele receber sabedoria. E eu fiquei pensando, ele está usando contra mim. Qual deles você quer, Abba? Este aqui ou este outro? E eu tenho um vídeo que eu já mostrei para você. Este aqui ou outro? Olha só, estão começando jovens. Oramos por eles, recebem sabedoria tão jovens. A sabedoria é a coisa principal. Posso ouvir um amém? Mas, se você tem inveja, amargura e dizendo a minha companhia é maior do que a sua e a minha vida financeira está melhor do que a sua, não é nada mais do que a sabedoria de baixo. Diabólica, animal. Amém? Amém? Eu tenho muito mais seguidores do que você na rede social, no meu Facebook, no Instagram. E daí? Você fica colocando as fotos que não são verdadeiras. Não coloca aquelas fotos feias. Não fala daqueles dias que são tristes. Até nos dias que está sem maquiagem, você coloca uma foto bonita. Mas essas coisas não falam da verdade. Então não fique se orgulhando dessas coisas. Posso ouvir um amém? Vamos aprender a não sermos tão soberbos, mas glorificarmos a Cristo. Amém? Deus deu para ele tudo isso. Agora olha, era a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todos os do Oriente, do que toda a sabedoria dos egípcios. Então, de todos os relatos da história chinesa, história da Índia, todos os homens sábios durante o tempo de Salomão e antes, a Bíblia diz que a sabedoria de Salomão foi maior do que a de todos. Tem aqueles que estudam livros, e isso tudo é muito bom, então vai em frente. Mas por que não estuda o melhor? Por que não estudar o melhor? Amém? E continua dizendo, e era ele ainda mais sábio do que todos os homens, e do que Etan, Esraíta, e Emã, e Calcol, e Darda. Em breve vou pregar sobre estes nomes, e porque ele foi mais sábio do que eles, e por falar nisso, Emã e Etan, que foram aqui mencionados, eles eram líderes do tabernáculo, e foram ali mencionados, e vou te mostrar por que eles eram sábios primeiramente, para você entender por que Salomão era mais sábio do que eles. É uma revelação nova que eu vou compartilhar com você, e você vai ser abençoado nos próximos dias. Mas vou te dizer que se você entender isso, vai transformar a sua vida. E a sabedoria de Salomão era maior do que a deles, e até todos os do Egito. E correu o seu nome por todas as nações. E disse 3.000 provérbios, e foram seus cânticos 1.005. Também falou das árvores, desde o cedro que está no Líbano até o isopo que nasce na parede. Também falou dos animais e das aves e dos répteis e dos peixes. E vinham de todos os povos a ouvir a sabedoria de Salomão e de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. Olha para mim. Olhamos os animais e assistimos a TV e olhamos para os documentários e dizemos, ok, o macaco pula, vacas mugem, formigas constroem, mas é o que a ciência fala o que eles fazem. Deus mostra o porquê. E para que foram criadas. Deus as criou. Salomão podia falar por que Deus os criou. Está no livro dos Provérbios. Ele nos fala por que Deus os fez. Amém. E a conexão entre eles. Também as lições morais que podemos aprender dos animais que Deus criou. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, diz a Bíblia, como ela colhe alimentos durante o verão e não espera até o inverno chegar. Ela se prepara agora. Amém. Coisas como essa aprendemos das formigas. Aprendemos porque pássaros, como a águia, perde todas as suas penas. Sabemos, certo? Salmo 103. Deus enche a tua boca de bens e renova a tua mocidade como a das águias. Aprendemos com a águia como esperar, e como a águia é um animal que sabe trabalhar com a pressão, com os ventos e tudo mais, que são contrários, e ela usa isso para voar. Nem bate as asas, muitas vezes, mas só voa. Coisas que aprendemos do reino animal. E Salomão sabia de tudo isso. Sabia por quê os pássaros fazem tic-toc, tic-toc à noite. Por que o rouxinol canta. Vai falar de coisas incríveis. Como, por exemplo, a aranha que é encontrada muitas vezes nos palácios dos reis. Que coisa extraordinária. Nem paga aluguel. As aranhas estão em todas as casas, do rico e do pobre. Aprenderemos isso mais pra frente. Ele falou de árvores, do cedro, do isopo, das menores e das maiores. Ele escreveu, como compositor, muitas canções, 1.005.
Seus provérbios? 3.000 provérbios. E todos vinham ouvir sua sabedoria. Será que podemos encontrar um lugar com toda a sabedoria de Deus hoje? Sim. Muitos já leram. É o livro de Provérbios. Quantos capítulos há neste livro? 31. Por que você acha que são 31? Um para cada dia. Muito esperto. Um para cada dia. Amém? Então vou te desafiar em 2018, para que essa graça e sabedoria possam fluir na sua vida, eu quero te encorajar a ler um provérbio por dia. Amém? Que dia que é o dia de hoje? O dia 7? E amanhã é 8. Então acorda de manhã e leia todos os versos do capítulo 8 do livro de Provérbios. Vai descobrir, muitas vezes, que não estão relacionados. Às vezes 2 ou 3 estão ligados, às vezes nem parece que estão conectados. Mas Deus quis assim, porque para cada mês que passar, o dia 8 vai ser diferente para você. O mesmo capítulo, mas diferente. Você vai ler e vai ver que um verso vai falar com você. E vai te preparar para aquele dia. Você vai ver. Te prepara para aquele dia. Você lê e de repente você pensa na importância de ler o livro de Provérbios, capítulo 8, e você encontra essa passagem no capítulo 8. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando a cada dia as minhas portas, e quando olha essa expressão a cada dia, Deus está falando comigo. Certo? Aí da próxima vez que você ler o capítulo 8, uma outra parte vai falar com você. Amém? Ok? E depois de dizer, esperando as ombreiras da minha entrada, porque o que me achar, achará a vida, e alcançará o favor do Senhor. Mas o que pecar contra mim violentará sua própria alma. Todos que me odeiam amam a morte. Deus quer que a morte venha, que o seu povo morra antes do tempo. Neste ano é lógico que não. Por isso diz, os que me odeiam amam a morte. Ele quer o oposto. Deus quer te dar vida. Vida longa. Posso ouvir um amém? Deus colocou nele sabedoria. E imagine as pessoas vindo de longe para ouvir a sua palavra de sabedoria. E temos isso condensado em 31 capítulos. O que estamos fazendo? Está logo ali. Então hoje, Deus, pelo Espírito Santo, vai colocar a chave dentro de você e você vai dizer, está logo ali. Eu me lembro de uma vez que eu ia falar com alguém, uma pessoa que estava fazendo um projeto que estava indo muito mal, e eu disse, eu preciso corrigir essa pessoa. E é lógico corrigir no sentido de uma forma que trouxesse a solução. E eu então fui corrigir a pessoa, mas antes eu pensei comigo mesmo, vou ler o Provérbios do dia. E eu fui até o Provérbios 25 e diz assim, foi este verso. Eu li verso 1, verso 2 e nada, mas o verso 15, pela longanimidade se persuade o príncipe. A língua branda amolece até os ossos. Eu li esse verso e falou comigo. Toda vez que você lê, olhe para o verso que vai dizer, alô? Sou eu. Olha para mim. Bom dia. Boker Tov. Vai te iluminar. Vai falar contigo. Pegue esse. Não tem que ler muito, mas é só olhar esse verso e meditar nele. Se puder, memorize. Está falando contigo. É a palavra para aquele dia. E te digo que eu não sabia muitas coisas que estavam para acontecer, mas esse verso falou comigo e me preparou para aquele dia. Há um segredo que muitas pessoas que já estão comigo há muitos anos sabem que eu falo sobre isso há muito, muito tempo. Certo? O Senhor abençoou muito a nossa igreja. Desde então. Funcionou, não é isso? Você quer aprender nas ombreiras das portas, das 7 colunas, quando você lê um capítulo por dia, 31 capítulos, não é coincidência. Sabe de algo? Deus sabe mais do que o homem. Porque, naquela época, eles não tinham 31 dias no mês. Deus fez isso para o homem moderno. Talvez você vai ler. Achaste mel, come só o que te basta, para que porventura não te fartes dele e venhas a vomitar. Gosta de chocolate? Coma só o necessário. Você está se preparando e, de repente, você tem um problema com chocolate e começa a ler o verso 16. Em vez de chocolate era mel naquela época, algo doce, certo? Para eles, naquela cultura, era mel. E Deus diz, se o mel é bom, coma só o suficiente. Não coma até vomitar. É uma expressão. Então, coma chocolate. Você pode então colocar na geladeira, mas não precisa jogar fora. Ah, desperdiçar dinheiro. Ou você perde dinheiro ou perde a sua vida. Eu olho para algumas pessoas e vejo que elas estão pensando. Ok? Isso é sabedoria, igreja. E olha o que diz agora o verso 17. Não ponhas muito os pés na casa do teu próximo.
para que se não enfades de ti, passe a te odiar. Uau! Certo? Quero dizer algo aqui. Posso falar isso? Certo? Escute muito bem isso. Eu gosto da ideia das pessoas viajarem juntos e pessoas saírem também juntos. Mas cuidado. Se for viajar com alguém, ok? Só controle-se, não fique falando qualquer coisa. Sabe, vai sofrer mais se falar muitas coisas quando viajar com alguém. Quantos entendem isso? Não seja tolo de falar com seu amigo, sabe, vamos morar juntos, sabe? Vamos dividir o aluguel e às vezes são casais jovens que querem fazer isso. Já vi isso acontecer. Na nossa igreja e de repente começa a dizer como é que a roupa suja está aqui, como é que o chão está tão sujo. Sabe? Eram bons amigos e não são mais. A sabedoria diz, não ponhas muitos pés na casa do teu próximo, para que não se enfade de ti e passe a te odiar. Certo? Irmãs, quando você começa um relacionamento, certo? Não liga para ele todo dia. Certo? Às vezes nem liga para ele. Deixa ele ligar para você. Amém? 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 Para que não se enfade de ti. Ele está tendo tanta ligação sua e ele fica... Não sei por que estou falando isso, mas está ali, ok? Glória a Deus. Então essa ideia... Vamos viajar juntos e algumas pessoas ficam tão alegres. Eu sei que alguns já fizeram isso com sucesso, mas você não sabe o que o outro sentiu, ok? O que eu estou dizendo é para pensar uma vez, duas vezes, três vezes, antes de você viajar com amigos. Quanto mais tempo, pior. E ficar no mesmo quarto? Meu conselho? Não. Se valoriza a amizade, é melhor levar uma pessoa estranha do que às vezes uma pessoa amiga, sabe? Certo? E também... faça tudo legalmente, por favor. Aleluia, glória a Deus, em nome de Jesus. Ok. Se você olhar para mim e para o pastor Mark, tem esperança para você. A sabedoria vai te ajudar. E olha o que vai fazer. Vai te preparar antes que algo aconteça. Vai contra a nossa natureza guardar algum segredo. Não, eu tenho que falar para ele, eu tenho que falar para ela. Eu tenho que falar o que eu penso. Você não está pensando. Se você parar para pensar, não vai ter problema. Mas fala sem pensar. Eu tenho que falar tudo o que eu penso. Quantas pessoas fazem isso? E fazem sem pensar. Amém. Você quer isso? Você quer? Você quer vir às colunas da sabedoria? Amém. Peça a Deus por sabedoria. Todo dia. E leia o livro de Provérbios. Leia o meu devocional. E depois o livro de Provérbios. O meu devocional é curto. Mas como ler o livro de Provérbios? Vai ver que os versos são desconexos, é essa a ideia. Há uma luz que vai brilhar e resplandecer e falar com você. Vai dizer, hey, olha para mim. Você entende? Este é o verso que você precisa ler. Eu não consigo guardar o segredo. Oh yeah? Espera até o dia terminar. Amém? Aprendeu algo hoje? Agora, estou falando em geral, estou falando da importância da sabedoria. Ok, porque essa é a nossa prioridade para este ano. Deus colocou a sabedoria em primeiro lugar nos dons do Espírito. A palavra sabedoria é o primeiro. 1 Coríntios 12. Quando fala de Jesus como um garoto, ele crescia. Lucas 2. Olha a primeira área que ele crescia em sabedoria. Uma oração para fazer pelos nossos filhos. Amém? Para que cresçam em sabedoria. Jesus crescia em sabedoria, mencionado primeiro. E estatura, e em graça. A palavra graça ali recebe. Aqui não está no hebraico, mas é a palavra cariz. É a graça. Então vemos graça e sabedoria no mesmo verso. Aleluia. Recebe e sabedoria. Ok? E nos próximos meses que virão vamos ver muitas coisas e eu estou tão alegre. Vou falar sobre Emã e Etan, que é uma revelação muito interessante. Quando Deus colocou no meu coração, eu fiquei tão alegre. E sei que vai te abençoar. E agora vamos para 1 Coríntios e já vamos terminar. Certo? Olha que primeiro é a palavra de sabedoria. 1 Coríntios 1. E vamos terminar. Mas vós sois dele em Jesus Cristo, qual para nós foi feito por Deus sabedoria, e justiça, e também santificação e redenção. Sabedoria sempre é primeiro. Por isso pedimos sabedoria. Um tempo atrás, no começo da década de 90, preguei uma série sobre sabedoria. Foi uma série longa. E aquilo foi o começo de uma revelação sobre a graça. E Deus me deu uma revelação sobre a graça de uma forma tal que hoje o mundo inteiro
está ouvindo essa mensagem. Amém. Não é a minha mensagem, mas é o descobrimento da mensagem que Paulo pregava. Posso ouvir um amém? E hoje eu ainda ouço pastores dizerem, sabe, se não está puro, não coloque as mãos nas pessoas. E se você não está obedecendo a Deus, não ore pelos enfermos. E sabe, eles precisam ouvir sobre a graça. Te falo isso. É pessoa imperfeita que ora por pessoas imperfeitas. Isso traz resultado, porque isso exalta a graça de Deus. O mundo precisa de graça, precisa de recebe. E também sabedoria. Preciso de sabedoria. Eu ainda não posso falar abertamente, mas tem coisas que eu posso falar agora abertamente com vocês e nos próximos dias, e vai te abençoar tanto que vai fazer com que você ande na sabedoria recebe que Deus tem para você. Não se esqueça, vai te dar um diadema de graça e uma coroa de glória. Glória é maior do que beleza. Algumas mulheres, sabem, têm muitos seguidores no Instagram e Twitter porque são mulheres bonitas para se olhar, mas isso não é beleza. Não é a glória. A glória é diferente. A mulher prudente é do Senhor. A mulher que teme ao Senhor será louvada. Então, sabedoria vem primeiro. O começo. E qual é o princípio dela? Busque sabedoria. Certo? Qual é o princípio dela? Busque sabedoria. Posso ouvir um amém? Ok, se prepare, igreja. Vamos orar por 3 pedidos. E também por um coração que ouve. Quantos querem isso hoje? Ok, deixe-me falar uma coisa que precisamos ouvir. Verdades que vão nos libertar. Não pode ficar ouvindo a mídia ou, sabe, ficar recebendo fatos da internet, essas coisas, e desejar crescer em sabedoria. Tem muito lixo lá fora que está sendo distribuído, muita informação sendo distribuída. Ok, se assegure de ouvir a verdade. Um lugar para encontrar a verdade, certo? E, olha, a Bíblia diz que não há outro lugar para encontrar. É na palavra de Deus. Tua palavra é a verdade. Quando ouvir a verdade, vai ficar liberto. Eu tenho muitos testemunhos que gostaria de ler aqui. 2 testemunhos de pessoas que estavam prestes a suicidar. Uma senhora ligou a sua televisão e eu estava lá. Isso já aconteceu muitas vezes, certo, Lawrence? As pessoas ligam a televisão antes de cometer suicídio. Só estou falando daquilo que Deus fez. Uma outra senhora escreveu um testemunho de como Deus falou para ela, para vir me ouvir pregar agora. Parece que isso soa muito como se eu estivesse me promovendo, mas não é, estou falando. Me sinto até pequeno quando eu ouço que Deus está falando para eles me ouvir. Me sinto pequeno. E eu digo, Deus, por favor, quem pode pastorear esse grande povo teu? Certo? E por isso, ore por mim. Amém? Mas te digo, igreja, é incrível. Deus te colocou numa boa igreja. Você está numa grande igreja. Amém? E a sabedoria está sendo impartida à sua vida. De uma forma tal que você pode nem saber que em muitos lugares você não teria o que tem aqui. Amém? Continue orando. E não se esqueça de outras pessoas de outras igrejas para que se levantem também. Amém? Para que eles possam também crescer. Ainda tem muitas pessoas para alcançar. Amém? E eu quero te dizer, comece com o primeiro. Qual é a primeira coisa? Sabedoria. Ok? Curve a sua cabeça, feche os seus olhos aqui neste lugar. Não negligenciemos aqueles que vieram aqui, mas estão sem Cristo. Você sabe que tem a convicção de pecado na sua vida e sabe que sem Cristo não existe perdão. Amigo, Cristo crucificado é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Sabia que Deus, na sua sabedoria, sabia que você seria julgado? Quando vier o tempo, todos serão julgados. Mas Deus não queria que o julgamento viesse sobre você ou eu. Então ele enviou seu Filho Jesus Cristo para morrer naquela cruz pelos nossos pecados, para que o julgamento então caísse sobre ele como nosso substituto. Um substituto divino. O julgamento que era para mim e para você caiu sobre ele. Agora, ou você aceita esse julgamento, o julgamento que caiu sobre o substituto, ou vai ter que aceitar, no futuro, o julgamento que vai vir sobre você. Mas a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. O julgamento ainda virá. E todos serão julgados. Ou você aceita o julgamento que caiu sobre o seu Filho, pelos seus pecados,
Isso porque Deus te ama. Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. Uma declaração de que aquilo que ele fez foi eficaz para todo o mundo. Coloque a sua fé naquilo que ele fez. Se quiser, quero orar com você. Faça essa oração comigo. Diga: Pai Celestial, eu te agradeço, porque Jesus Cristo é o Filho de Deus. E Ele é meu Senhor, meu Salvador. E eu creio de todo o coração que Ele morreu pelos meus pecados e ressuscitou dentre os mortos. Obrigado, Pai. Meus pecados são perdoados. Sou justificado. Sou a justiça de Deus em Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Todo o povo diga: amém. Glória a Deus. Fiquem em pé. Ok, alguns de vocês têm os cartões que preencheram. E como um ato de fé, vamos levantar as mãos. Ok, diante do Senhor. Levante também o cartão que você preencheu. Quero dizer algo, ok? Até agora, todos os 3 pedidos que eu fiz, pessoalmente, já foram concedidos. O último foi concedido 2 ou 3 dias atrás, o resultado da minha filha. Então, eu não posso falar muito, mas tudo foi concedido, glória a Deus. Levante o seu cartão ao Senhor. Lembre-se disso. Esse é um ato de fé que Deus honra. Deus ama a fé. Deus ama quando seu povo confia nele antes de ver os resultados. Amém. Diga: Pai Celestial, obrigado, porque Tu és um Deus generoso. Disseste na palavra que o que pedirmos em nome de Jesus nos seria concedido. Pai Celestial, Tu sabes dos 3 pedidos que trazemos a Ti. Em nome de Jesus, conceda-os neste ano. Nos dê, Senhor. Faça acontecer. Em nome de Jesus. Que assim seja. Amém. Amém. Quero dizer uma coisa, rapidamente, certo? Alguns vieram aqui pedindo direção e você disse: eu estou desistindo do casamento. Não faça isso, certo? Tem mais de um aqui. Não faça isso. Dê para Deus este ano. Dê para Ele este ano. Dê a Deus 2018 como uma chance para Ele ressuscitar seu casamento. Ok? Eu só quero dizer que Deus mandou dizer isso. Guarde isso em um lugar na Bíblia onde você pode ver, ou em qualquer outro lugar. Mas faça uma coisa. Só lembre que, agora que você já orou, confie em Deus e essa oração que você fez, só agradeça ao Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado. É uma oração de ações de graça. Amém? Ok, glória a Deus. Agora, se alguém tem falta de sabedoria, Tiago 1, peça a Deus. Para quem? Sua esposa? Deus. Muitas vezes pensamos que é a esposa que dá sabedoria. Mas escute, peça a Deus que dá a todos liberalmente, dá generosamente e não lança em rosto, não repreende, não discrimina. E ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé. Está pronto? Vamos ao Senhor. Diga: Pai Celestial, obrigado pela palavra que ouvi hoje, pela sabedoria recebe. Pai Celestial, em nome de Jesus, eu te peço agora mesmo, segundo as riquezas da tua glória, te peço, conceda-me um coração que ouve, um coração cheio de sabedoria, entendimento e conhecimento. Deixa-me ver com os teus olhos. Deixa-me sentir com teu coração. Neste ano, Senhor, que eu tenha a tua perspectiva em todo o assunto que surgir. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Nos vemos de novo, igreja.